Só o Senhor é Deus, 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 santo, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Nós bendizemos o teu santo nome, nós te exaltamos, Senhor, nós glorificamos o Senhor e dizemos que o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus que nos escuta a todo tempo, o Senhor é o Deus que ouve a nossa voz, o Senhor é o Deus que é o Pai, que é o Abba Pai, o Senhor é o Deus santo, o Deus maravilhoso, o Deus que provê, o Deus tremendo, o príncipe da paz, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da justiça, o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Deus da paz. Só o Senhor é Deus, santo, 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 poderoso, digno é teu nome, Senhor. Nós bendizemos teu nome nessa noite, nós te bendizemos, nós te glorificamos e nós dizemos que o Senhor é Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, santo, 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 digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de toda a adoração. Só o Senhor é Deus. E nessa noite nós vamos falar sobre uma adoradora. Nós vamos falar sobre uma mulher que adorou o Senhor em espírito e verdade. Uma mulher que ela fez um ato para com o Senhor de tamanho amor. E isso alcançou do Senhor a graça. E o Senhor pôde dizer que ela fez uma boa ação para com Ele. Há um lugar para o adorador. Você sabia que há um lugar para o adorador? Todo adorador tem um lugar. Todo adorador tem um encontro, tem um momento com o Senhor. Todo adorador separa-se para adorar ao Senhor. Muitas vezes nós pensamos que a adoração, que o adorador é nos primeiros bancos, tem que ter tamanha exaltação, é em cima do altar. Mas não é essa a verdade. Muitas vezes o adorador ele está embaixo da mesa, está adorando. Muitas vezes o adorador ele está nos pés de Cristo e está adorando. Muitas vezes o adorador não é exaltado, ele está prostrado, mas ele está adorando. Um adorador ele não é regido pela ocasião ou pelo momento, ele é regido por adoração, é regido pelo amor que tem para com o Senhor e a tremenda adoração que ele vai dar. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Nós vamos falar da mulher de Betânia. Uma mulher que é muito conhecida como a Maria de Betânia. Essa mulher que entregou a verdadeira adoração ao Senhor. Mateus 26, versículo 6. E diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Repita comigo, o leproso. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Repita comigo, vaso de alabastro. Com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se muito, dizendo: por que este desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que aflige essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a sua memória. Repita comigo, para a sua memória. Amém. Mas vem a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito e importa que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Então essa mulher, ela vai, e ela tem um momento de entregar o seu verdadeiro amor ao Senhor. Ela tem um momento de demonstrar o amor que ela sentia. Mas ela teve esse encontro.
Mas estava se formando naquele momento, naquela ocasião, um grande cenário. Estava acontecendo algumas coisas. Algumas coisas já haviam acontecido. Aconteceu a unção dessa mulher e algumas coisas ainda iriam acontecer. Essa unção ela não aconteceu por um acaso. Não aconteceu em meio a nada. Ela aconteceu na ocasião certa, no tempo certo, no momento certo. Ela não aconteceu perdida no Evangelho. Ela aconteceu para um propósito. Repita comigo, para um propósito. E a situação era a seguinte. Primeiro, o Sinédrio, as pessoas que estavam julgando Jesus, estavam já analisando como eles iriam prender a Cristo. Eles estavam procurando uma ocasião, eles estavam procurando o melhor momento, e eles estavam formulando como eles iam acusar a Cristo. Qual seria a acusação? Então já estava acontecendo isso. Aí acontece a visita de Maria, a visita desta mulher a uma casa, o ato de amor, a demonstração, a entrega dela, como ela mostrou que amava Cristo, o alto preço. Depois disso acontece Judas. Judas começa a negociar como ele entregar a Cristo. Ele vende Cristo por um valor. E o valor que Judas vende Cristo é tão pequeno perante o valor da entrega daquela mulher por Cristo. O valor da entrega daquele óleo perfumado a Cristo. E Judas negocia como ele entregar a Cristo. Depois disso, acontece a Páscoa, a última ceia com os discípulos, a preparação, acontece a traição. Acontece a crucificação e a ressurreição. Então você está entendendo que havia um grande cenário? Você está entendendo que estava acontecendo muitas coisas? E aquela mulher ela é usada como um instrumento para preparar o Senhor. Ela é usada como um instrumento, com um propósito para tudo o que estava acontecendo. Havia um jantar. E esse jantar estava acontecendo na casa do leproso Simão. Havia uma oportunidade, e aquela mulher, ela viu a oportunidade para demonstrar o seu amor. E havia uma mulher livre e adoradora. Então ela tinha a ocasião, ela tinha a oportunidade e tinha uma mulher com convicção. Maria, ela fica sabendo que Jesus vai estar na casa do leproso. E o leproso morava em Betânia. E Maria morava em Betânia. Então ela fica sabendo, Jesus está naquela casa. Ela viu uma ocasião, ela viu uma oportunidade e havia dentro dela uma convicção. E ela vai àquele lugar e ela faz o que estava sobre o coração dela. E ela faz a demonstração de amor. Primeiro eu gostaria que você soubesse que Maria era uma adoradora. Repita comigo, uma adoradora. O Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores. Maria era uma adoradora. Maria, quando ela entra naquela casa, quando ela pega e derrama aquele vaso, aquele óleo perfumado, aquele unguento sobre Jesus, ela demonstra o amor que ela tinha a Cristo. Ela demonstra o amor, ela demonstra o respeito, ela demonstra a gratidão que ela tinha por Jesus. Maria, ela tinha tido experiências com o Senhor. Maria era grata por tudo que o Senhor já tinha feito sobre a vida dela. Ela era grata pelo que o Senhor já tinha feito sobre a família dela. Maria era grata pelos ensinos que o Senhor já tinha trazido à vida dela. Por quanto a vida dela tinha mudado através dos ensinos de Jesus. Ela era uma seguidora do Senhor, ela já tinha tido experiências com o Senhor, e ela estava demonstrando um respeito e uma gratidão ao Mestre. E ela entra naquela casa, ela demonstra o seu ato de amor. Ela entra naquele lugar com o coração aberto para entregar um amor. E ela entra lá e ela não quer nada em troca. Ela não quer nada em troca. É uma devoção sem querer nada em troca. Ela entra simplesmente para mostrar o seu amor ao Senhor, porque ela amava Jesus de todo o coração. Ela amava Jesus pelo que Ele tinha feito, ela amava Jesus pelo que Ele tinha ensinado, ela amava Jesus pelo que Ele era. E ela entra e ela pratica uma boa ação para com Jesus. Ela entra e ela adora Jesus. Imagine você
Você fica sabendo que você vai ter um parente seu, um marido, a esposa, um filho, a mãe. E esse parente seu, ele está com os dias contados. Em questão de 5 dias, ele vai falecer. Em questão de 5 dias, o Senhor vai recolher aquela pessoa. Aí você sabe que ela está na sua rua jantando. Imagine você saindo da sua casa, atravessando a rua e chegando naquela casa. Imagine como você vai entrar naquele lugar e olhar para aquele seu parente querido e dar um forte abraço nele. Imagina como seria esse abraço. Que intensidade você seguraria aquela pessoa que você logo não vai ter mais ela. Imagina o ato de demonstração que você vai ter com ele. E foi dessa mesma intensidade que Maria chegou àquele lugar, abriu aquela porta, invadiu aquela refeição e fez aquele ato para com Jesus. Ela fez um ato demonstrando o grande amor que ela tinha, a grande gratidão, como valeu a pena conhecer Jesus, como valeu a pena ter caminhado com Jesus, ter aprendido de Jesus. E é desse momento que ela faz uma boa ação para com o mestre, porque ela era uma adoradora. 2, ela era uma adoradora livre. Repita comigo, livre. Ela era livre. Havia liberdade nessa mulher. Ela era livre. Ela já tinha sido curada. Ela já tinha sido curada das suas enfermidades, das suas dores. Ela já tinha sido curada dela mesma. Ela já sabia quem era ela. Ela já sabia como era a vida com Cristo. Ela já tinha tido experiências. E ela era uma mulher livre. Quando ela entra naquele lugar, ela não está preocupada o que vão pensar. Ela não está preocupada se vão acusá-la, se vão falar para ela ir embora, se vão ridicularizá-la. Ela não tem essa preocupação. Ela entra naquele lugar com o objetivo de fazer a boa obra, de fazer a boa ação, de dar o seu ato de demonstração de amor. Ela não se preocupava com o que as pessoas iam pensar. Ela era livre. Mas ela sabia que Jesus, ele se preocupava apenas com o coração. E ela entra e derrama o seu coração ao Senhor. Ela não estava presa a métodos, ela não estava presa a regras, ela não estava presa a essas coisas. Ela estava presa simplesmente a demonstrar o amor. Nós sabemos que os discípulos caminharam com Jesus, e durante esse período que eles caminharam com Cristo, o que aconteceu? Muitas vezes eles foram ensinados a ser piedosos, eles foram ensinados a dar esmola, eles foram ensinados por Cristo que era necessário muitas vezes ajudar os pobres. Só que eles foram ensinados e eles passaram a viver uma religiosidade, eles passaram a viver uma regra, eles passaram a dar por uma regra. E aquela mulher não era dominada, regida por regras, ela era espontânea. Quando ela faz aquela atitude com Cristo, ela faz de uma maneira espontânea, ela faz livre do que vão pensar, livre de qualquer regra, livre de qualquer método. Com a mente livre e despreocupada, ela planeja prontamente, executa suas ideias e seus planos. Então ela era uma adoradora livre. Para ser um grande adorador, eu tenho que ser livre. Eu tenho que buscar ser curado. Tenho que buscar ser transformado. Para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, tem que haver liberdade na minha vida. Eu não posso me preocupar com as pessoas vão dizer, vão pensar, vão achar. Eu tenho que ter a liberdade dada pelo Senhor. 3, uma adoradora extravagante. Repita comigo, extravagante. Então o que é extravagante? Não é o mínimo, não é o médio, também não é o máximo. É muito, muito além. É muito além do que possamos muitas vezes imaginar. Então não é o mínimo, não é o médio, não é o máximo. É além. A característica que ela fez uma grande obra com Jesus foi a quantidade, a grandeza do que ela fez. Ela chega lá, ela derrama aquele unguento em Jesus. E era tanto unguento, era tanto azeite perfumado, era tanto óleo perfumado sobre o corpo de Jesus que descia, que todo mundo ficou achando que era muita coisa. Por que ela fez tudo isso? Por que tal desperdício? Por que tal grandeza? A unção dela pareceu um desperdício. Porque a quantidade que ela entregou a Jesus
representava 300 dias de um trabalho. Então, apresentava 300 dias de um trabalhador. Imagine a pessoa trabalhar um ano inteiro, comprar um azeite, comprar um óleo perfumado, de tal e imenso valor, e apenas em um momento, ela liberar todo aquele óleo. E foi isso que essa mulher fez. Essa mulher, ela não fez o mínimo, ela fez muito além do máximo. Ela amava Jesus e ela não mediu as consequências. Ela amava Jesus, ela não mediu os gastos. Ela amava Jesus, ela não mediu os esforços. Imagine a renúncia que ela fez. Imagine o sacrifício que ela fez. Porque ela fez algo que foi muito além, foi muito extravagante. A verdade é que os discípulos, eles não questionaram a ação que ela fez para com Jesus. Quando eles falam sobre o desperdício, não quer dizer que ele esteja falando que é errado ela ter feito isso para com Jesus. Significa que ele esteja falando assim, que foi muito além, foi exagerado, foi extravagante. Não é a ação que os discípulos acharam estranho, eles acharam estranho a quantidade. Quando você é um adorador extravagante, as pessoas não vão te entender, as pessoas não vão te compreender. E você não precisa da aceitação do homem, você precisa de um coração puro e verdadeiro e aceitação do Senhor. Muitas vezes você não será compreendido, muitas vezes você não vai ser compreendido a decisão que você vai tomar, mas quando você faz, pensando no que o Senhor, querendo a aceitação do Senhor e não a do homem, o Senhor ele vai receber a sua adoração. Uma adoradora extravagante. Quarto, uma adoradora que entendia o tempo. O que nós começamos a falar sobre o tempo? Que eu devo entender o tempo. Eu tenho que ter a visão para observar, para enxergar. Eu tenho que ter o ouvido para ouvir. Eu tenho que ter o coração para guardar as palavras proféticas que são liberadas. Eu devo entender o tempo. E essa adoradora, ela entendia o tempo. Não é que ela sabia exatamente o que iria acontecer. Não é que ela já sabia que Jesus iria ser crucificado. Mas ela foi inspirada a tomar tal atitude. Ela foi inspirada a estar no lugar certo, na hora certa. E ela, mediante essa inspiração, mediante esse amor, mediante essa oportunidade, ela toma a sua decisão. Ela entendeu o tempo e ela fez uma boa ação para com o Senhor. O vaso de unguento é um belo símbolo do amor que Cristo sente por nós e do amor que devemos sentir por Ele. Nós sabemos que o feito dessa mulher, ele foi de tamanha e verdadeira sabedoria. Ela é inspirada pelo seu amor, ela toma uma decisão e ela unge Jesus. E quando ela derrama aquele azeite sobre Cristo, o Senhor, ele para e ele pensa e ele compreende que aquele ato que ela estava fazendo, em breve ele também faria. Ele vê que aquele azeite que é derramado sobre ele, que aquele óleo perfumado, em breve ele também faria um ato assim. Em breve ele também derramaria todo o seu sangue em prol da humanidade, todo o seu sangue pelo pecador, todo o seu sangue para nos justificar. O Senhor, ele começou a observar que o ato daquela mulher, em breve, seria o ato que ele iria fazer. Ele já sabia que em breve ele ia se entregar. Em breve ele iria se derramar. Em breve seria a vez do Senhor. E ele pega e ele entra. E ele defende essa mulher. Quando essa mulher é acusada, olha, que tamanho desperdício. Olha, poderia pegar esse azeite, vender e dar aos pobres. Porque não compreendiam o que ela estava fazendo. Não compreendiam, não queriam compreender. Acharam que foi uma extravagância, que foi um exagero, que não deveria ser dessa forma. E ali, mediante as regras, mediante a religiosidade, eles julgam e eles condenam aquela mulher. Por que tamanho desperdício? Todos os discípulos olham um para o outro e pensam. Só que Jesus, ele fala que ela estava fazendo isso com um propósito. Que eu falei? Ela era uma adoradora com um propósito. E ela era uma mulher com convicção. Jesus diz o seguinte: ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Havia um objetivo, havia um propósito.
E Jesus, ele entra e ele defende aquela mulher. Ele entra e ele é advogado por aquela mulher. Ela não precisou abrir a boca dela, ela não precisou falar nada. Ela já tinha derramado o óleo precioso, perfumado sobre Jesus. Ela já estava preparando o corpo de Jesus para o que haveria de vir. Ela não se defendeu, ela não precisou, porque Jesus entrou em favor dela. E Jesus, ele entra e ele fala: vocês não estão entendendo? Há um objetivo, há um propósito. Ela está preparando o meu corpo para o que há de vir. 4. Uma adoradora para a memória. Repita comigo: uma adoradora para a memória. Só entra para a memória aquele que é extravagante. Aquele que é mínimo não entra. Aquele que é médio não vai entrar. Aquele que faz o máximo. Agora, aquele que é extravagante, aquele que vai além, aquele que é inspirado por amar a Cristo, esse entra pela memória, esse entra para a memória. E Jesus disse que essa mulher entraria para a memória, porque a unção em Betânia teria ajudado a preservar ou a embalsamar, por assim dizer, o verdadeiro significado da morte do Salvador. O ato simbólico nos faz entender que a morte do Senhor teria espalhado ao redor da cruz um precioso aroma. Havia um aroma ao redor da cruz, havia uma entrega, havia um amor altruísta. Ela entregou sem esperar nada. E ela prepara Jesus para o sepultamento. Ela perfuma o seu corpo com o cheiro de uma unção preciosa, de um unguento de alto valor. E Jesus fala que ela entraria para a memória. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Ela entrou naquele lugar e ela não pediu nada. Ela entrou naquele lugar e ela foi fazer o propósito que ela tinha naquele lugar. Ela entrou naquele lugar e ela não se preocupou com o que iriam pensar, o que iriam dizer dela. Ela entrou naquele lugar e ela derramou o azeite sobre Jesus. Ela entrou naquele lugar e preparou o corpo de Jesus porque haveria de vir. Ela entrou naquele lugar e ela não precisou se defender. Ela não precisou pedir nada. Mas Jesus, ele diz: não, ela ficará para a memória. Aonde quer que o evangelho for pregado, em todos os lugares que o evangelho for pregado, o seu nome será mencionado. A atitude que ela teve comigo, a boa ação será mencionada.